Boa noite. Criminosos abandonam dinamite após um assalto a uma agência bancária na zona noroeste de Santos. Homens especializados vieram da capital e detonaram o explosivo com segurança. Uma das principais avenidas de Santos, a Nossa Senhora de Fátima, amanheceu interditada. O vidro quebrado mostra mais uma ação dos criminosos nesta agência bancária. A intenção era explodir os caixas eletrônicos, mas algo teria dado errado e as bananas de dinamite foram deixadas no local. O esquadrão antibomba da capital paulista foi acionado. Homens especializados analisaram a área, tudo sob o olhar atento da Polícia Militar e do resgate do Corpo de Bombeiros. Com roupas específicas, retiraram os explosivos e trouxeram para este terreno bem ao lado do sambódromo. O local foi preparado, a dinamite detonada. Este episódio remete a um passado não tão distante. Há pelo menos 6 meses, essa mesma agência bancária foi alvo de criminosos. Nada foi levado como hoje, mas o que fica é o sentimento de impunidade entre a população, mesmo estando em votação no Senado, um projeto de lei que pretende engrossar a punição para quem comete este tipo de crime. A avenida foi liberada ao tráfego logo após a retirada dos explosivos. A Tatiana Marques abordou no finalzinho dessa reportagem a questão da mudança na lei em relação aos ataques a caixas eletrônicos. A repórter Carol Bertolini foi mais a fundo nesse assunto e na matéria a seguir você vai conhecer um pouco mais do projeto de lei para mudar a legislação sobre esse tipo de crime. Vidros espalhados por todos os lados, caixas eletrônicos completamente destruídos. A ousadia dos criminosos não tem limites. Em Praia Grande, até um trator foi usado durante o roubo de um caixa eletrônico. Cenas como essas têm se tornado corriqueiras na região. Com o objetivo de reduzir este tipo de crime, deputados federais aprovaram uma lei que aumenta a punição para criminosos que furtam caixas eletrônicos. O sistema de segurança pública, como o próprio nome já sugere, ele, para que funcione de maneira mais eficiente, precisa compreender ações sistêmicas. Então, só o aumento da pena, só a mudança da legislação penal, certamente não vai ter a eficácia esperada. É importante que, além do aperfeiçoamento da própria legislação, tanto os governos federal, estadual e municipal também aprimorem as suas estruturas para responder a essa demanda. Outra novidade é o aumento da pena para furto qualificado de explosivos. Além de multa, a novidade também prevê o aumento em 2/3 da punição em casos de roubo do dinheiro através da destruição dos equipamentos. A proposta já está no Senado e deverá ser avaliada a possibilidade de mudança no Código Penal. Quando os criminosos decidem atacar um caixa eletrônico através do uso de explosivo, ele não precisa de uma quantidade muito grande de explosivo, mas eles se preparam para esse tipo de crime. E essa preparação precede um estudo da área, um estudo da movimentação daquele local, dos hábitos da população daquele local. E se tudo isso é feito com planejamento de quem comete o crime, é preciso um planejamento na mão contrária disso para que a gente possa, de uma certa forma, começar a reduzir esse tipo de crime que está crescendo muito em todo o país. Na legislação atual, o Código estabelece pena de 2 anos. A mudança passa para 3. A população se divide quando o assunto são as formas de combater a criminalidade. Mas muitos concordam que a medida não vai resolver o problema. Eu acredito que seja só para tapar o sol com a peneira. Com 1 ano a mais, 1 ano a menos, ele não vai cumprir mesmo. Para melhorar a criminalidade, nós temos que melhorar a questão social, temos que melhorar a educação, a saúde, aquilo que todo mundo sabe. Não adianta pôr gente na cadeia, tem que dar educação. Em São Vicente, um ladrão se deu mal depois de roubar o celular de uma mulher no Catiapuã. Ontem à noite, minutos depois do crime, uma testemunha avisou policiais que faziam ronda pelas imediações. Houve perseguição e troca de tiros dentro de um imóvel que a dupla invadiu. Um bandido foi baleado e morreu na hora. O outro conseguiu escapar. O telefone não foi recuperado. E em Santos, a polícia conseguiu deter um criminoso no centro da cidade. Ele foi flagrado portando um revólver. As imagens mostram um homem circulando tranquilamente com uma arma na mão.
Ele teria feito um disparo na Rua do Comércio, local de grande movimentação no centro histórico da cidade. Junto com mais 3 pessoas, ele entra em um carro e vai em direção à Avenida Perimetral. A Guarda Municipal acompanhou toda a ação pelo centro de monitoramento e avisou a Polícia Militar, que interceptou o veículo. O dono do revólver calibre 32 foi identificado como Christian Vitor Nogueira, de 23 anos, um turista de Minas Gerais. Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma e disparo e permanece à disposição da Justiça na cadeia anexa ao 5º DP de Santos. O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Derivados do Petróleo recebeu hoje uma denúncia contra a Ultracargo. A acusação é de que a empresa teria registrado um vazamento de 400 mil litros de gasolina dias antes do incêndio. Em paralelo, começaram os trabalhos de perícia para descobrir as causas do que realmente aconteceu em Santos. O incêndio na Ultracargo, que atingiu 6 tanques, começou no dia 2 e durou até o dia 10. A fumaça podia ser avistada de vários pontos da Baixada Santista. 100 bombeiros e quase 1 bilhão de litros d'água foram necessários para conter as chamas. Uma espuma importada também teve papel decisivo no processo. Os prejuízos ambientais ainda não foram calculados. A CETESB garante que a qualidade do ar não foi afetada, mas 7 toneladas de peixes apareceram mortos na bacia do estuário. Atenção, motoristas! Quem estacionar na Avenida Conselheiro Nébias, em Santos, das 7 às 11 da manhã, no sentido centro, entre as ruas Amilcar Mendes Gonçalves e Bittencourt, e do meio-dia às 8 da noite na pista sentido praia, entre as ruas Borges e Governador Pedro de Toledo, já está sendo multado. Depois de uma semana de orientação, a CET registrou 7 infrações ontem, no primeiro dia que a mudança entrou efetivamente em vigor. A penalidade é de R$ 85,13, além de 4 pontos na carteira de habilitação. A medida, já implantada na Avenida Washington Luiz, tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito. E a subida para o Morro da Nova Sintra foi liberada hoje para o tráfego de veículos. O acesso pela Zona Noroeste estava bloqueado desde o dia 24 de março para obras devido às chuvas de fevereiro. Com isso, a linha de ônibus 13 volta ao percurso normal. Depois do intervalo, as comemorações do aniversário de 103 anos do Santos Futebol Clube e uma entrevista ao vivo com o presidente Modesto Roma. Nós voltamos já. Hoje é um dia especial. O Santos faz aniversário. É o time da cidade. Alguns dizem que é o maior time de futebol de todos os tempos. Como discordar das façanhas de Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe? Do time onde Robinho e Diego escreveram história, onde Neymar provou que é possível um raio cair 2 vezes no mesmo lugar. Assim é o time que desafia a lógica. O time do litoral de São Paulo que cala o trio de ferro da capital, que traz em cima do escudo 2 estrelas que simbolizam a grandeza dos campeões mundiais. Parabéns, Peixe! Hoje a Vila está em festa. As comemorações do aniversário de 103 anos do Santos começaram logo pela manhã. A primeira atividade foi um abraço simbólico na Vila Belmiro. Mais de 650 crianças da rede municipal de ensino foram chamadas para envolver o estádio com muita alegria. Depois, todas puderam pisar no gramado. Aí foi só animação. Porque é a primeira vez que eu venho aqui e eu também gosto muito de futebol, essas coisas. É muito legal porque você conheceu um time, né, que é tão bonito. Em seguida, foi realizado um ato ecumênico no Salão de Mármore. No Memorial das Conquistas do Peixe, aconteceu um coquetel que contou com autoridades, conselheiros e o ministro dos Esportes, Jorge Hilton. O Santos tem uma característica que é importante para que o futebol continue sendo um esporte de grande espetáculo. É a característica de trabalhar na base, de ter uma equipe de base muito forte. Não basta a gente citar os atuais jogadores, mas daqui saíram grandes craques. O nosso Rei Pelé saiu daqui, tantos outros, o Neymar, e a gente sabe que para o que se pretende agora, nesse novo momento do futebol, a base tem que ser algo muito importante na política de todos os clubes. Ex-jogadores do Peixe também estiveram na Vila para comemorar os 103 anos de um passado e presente de glórias. Fico feliz toda vez que eu venho aqui.
e só coisas boas que vêm na minha mente. E é gratificante mesmo, esses 103 anos, né, do Santos Futebol Clube. E eu fico lembrando dos grandes acontecimentos que eu tive aqui, alegria, tive mais alegria do que tristeza, a verdade seja dita, porque eu nunca consegui tantos títulos na minha vida como um profissional de futebol. Meu muito obrigado ao Santos Futebol Clube mais uma vez. E à tarde teve a volta das Sereias da Vila. Com portões abertos e transmissão ao vivo da Santa Cecília TV, as meninas do Peixe venceram a Portuguesa de Desportos em partida amistosa. Um primeiro tempo sem gols entre as Sereias da Vila e as meninas da Portuguesa de Desportos. Mas na segunda etapa, a atacante Tipa aproveitou a bobeira da defesa adversária e mandou para as redes. Para dentro. Tipa! Acabou acertando o alvo. Eram jogados 12 minutos e meio. Etapa complementar. No meio da rua, a bola desviou em alguém. Entrou de manchinho. Está aberto o placar na Vila Belmiro. Santos 1. E ficou nisso. Santos 1, Portuguesa de Desportos 0. O amistoso fez parte da preparação para as equipes que vão disputar o Campeonato Paulista a partir do dia 18 deste mês. As Sereias estreiam no dia 19 contra o Taubaté, no CT Rei Pelé. Termina a partida em Urbano Caldeira, Vila Belmiro. E para falar mais sobre o Santos, nessa importante data, nós recebemos aqui no estúdio o presidente do Peixe, Modesto Roma Júnior. Participa comigo dessa entrevista o editor do Santa Portal e comentarista esportivo do Caderno Regional, Juan Real. Boa noite, Juan. Boa noite, presidente. Obrigado pela presença conosco. Imagino que o senhor esteja bastante emocionado nessa data, comemorando 103 anos aí do Santos Futebol Clube, e principalmente porque o senhor está na posição agora de presidente desse clube tão tradicional. Obrigado pela presença. Você sabe que o hino do Santos Futebol Clube diz que o Santos é o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoções. Então a gente tem que obedecer o hino e se emocionar, sorrir e chorar pelo Santos Futebol Clube. Eu sei que o senhor se emocionou o dia todo hoje, né, presidente? Vou tentar não mexer muito mais com o seu coração, então. São quase 4 meses já no cargo. Qual é o balanço que o senhor faz? É um balanço positivo? Ficou dentro da sua expectativa em relação ao cargo que o senhor ocupa agora, presidente? Primeiro, foram 100 dias. Hoje, amanhã, na realidade, fazem 100 dias que nós estamos à frente do Santos. 100 dias, pegamos o clube numa situação difícil, bastante difícil. Nós tínhamos folhas, nós tínhamos jogadores indo embora, nós tínhamos empresas de manutenção que não estavam dando a manutenção por falta de pagamento, na parte de TI, na parte de gramados, em outros setores também. Nós tínhamos fornecedores que estavam querendo parar de fornecer. Não foram dias fáceis, mas passamos esses primeiros 100 dias, montamos uma equipe que se mostrou capaz de ser semifinalista do Campeonato Paulista e estamos avançando. Vamos lutar agora, amanhã, pela nossa vitória de número 3.000 na história. Vamos lutar no domingo para irmos às finais pela 7ª vez consecutiva do Campeonato Paulista. Vamos à luta. Afinal de contas, o Santos merece muito mais. Boa noite, Irineu. Boa noite, presidente. E ainda voltando nessa questão financeira, presidente, o Conselho Fiscal vai anunciar o boletim financeiro de 2014 e o Santos tem uma dívida
de 150 milhões a curto prazo, uma situação que vai ter que ser resolvida logo. Como é que a sua equipe já está planejando isso? Esse problemão que vem, embora dentro de campo a equipe esteja funcionando super bem, afasta um pouco essa impressão de que o Santos continua no problema deixado aí, essa, entre aspas, terra arrasada, né? O Santos está bem em campo, mas ainda tem esse problema real e próximo aí para o senhor ter que resolver. A gente precisa entender que o balanço é uma fotografia do 31 de dezembro. Sim. Não é a realidade mais de hoje. As coisas hoje estão um pouco melhores. Nós reduzimos bastante as folhas de pagamento, reduzimos gastos, diminuímos custos. Estamos trabalhando para pôr a casa em ordem. Não vai ser fácil, mas nós temos uma equipe muito competente, uma equipe de trabalho realmente que tem se dedicado muito, tanto no futebol quanto na administração, nas finanças, no jurídico. A medida provisória 671 ajuda, né? Olha, que refinancia, né, a dívida dos clubes, mas também estabelece normas, né, do chamado fair play econômico dos clubes, presidente. Ajuda essa medida provisória? Eu conversava hoje sobre a medida provisória com o ministro Jorge Hilton. Foi uma conversa bastante produtiva. E dizia ao ministro que essa lei tem algumas coisas muito boas. O fair play financeiro, a responsabilização dos dirigentes, isso é muito importante. Tem pontos negativos. A ingerência estatutária em algumas coisas das entidades de administração do desporto, isso não pertence a uma lei. Discutir esse assunto agora. Mas a gente entende também que numa democracia a gente deve buscar o movimento pendular. A lei puxou o pêndulo para um canto. O Congresso vai puxar para o outro canto. E nós vamos chegar ao equilíbrio, que é onde está a razão sempre. A razão sempre está no equilíbrio. E tem aspectos muito positivos na medida provisória 671 e tem aspectos que precisam democraticamente ser debatidos no Congresso Nacional. Os dirigentes entendem que há uma certa ingerência na administração dos clubes, presidente, é isso? Esse é o lado negativo que o senhor está citando? Não é que os dirigentes entendem que há uma certa ingerência. Nós vimos que há uma ingerência. Quando determina que 70%, por exemplo, seja investido no futebol, não se gaste mais do que 70% do orçamento? Não, aí eu acho que está certo. O Santos, por exemplo, gasta 30%. Nós já nos Mas alguns clubes gastam 140, né, mas presidente? Alguns clubes, essa é a parte boa. A parte da responsabilidade é boa. A parte de exigir que o dirigente seja responsável pelos seus atos, esse é o bônus da medida provisória. Agora, quando a medida diz que atleta deve ingerir na administração do futebol, está errado. Por quê? Porque se você tem uma associação, os sócios dessa associação é que determinam o que essa associação deve fazer ou não. Não pode vir terceiros colocarem a sua opinião como fato determinante. O Juan Real, que está aqui, por exemplo, é dono da emissora. Não adianta o Ranier, que está ali, que é simplesmente o empregado da emissora, querer dizer que o Juan deve continuar como sendo o editor-chefe do Santa Portal ou não. Quem determina isso é o Juan, que é o dono da emissora. Presidente, o Santos, em cima disso, o Santos tem 2 partidas de mata decisivas. Quarta-feira contra o Londrina, que é o jogo da volta, o Santos está em vantagem de 1-0, e depois no domingo contra o São Paulo. O Santos pode ir dos céus ao desastre, porque ele pode, ao mesmo tempo, permanecer em 2 competições ou sair das 2 na mesma semana. E a gente sabe que, além de títulos, envolve uma questão financeira e toda essa situação acontecendo. E o Santos estabeleceu metas e tetos nos jogadores, no treinador que manteve o Marcelo Fernandes. O senhor tem medo de ter que mudar esse projeto caso dê errado, quarta e domingo? Não tenho medo, não.
Nós não trabalhamos na base do medo, Juan. Nós trabalhamos na base do planejamento, nós trabalhamos na base da confiança. Nós acreditamos vencer essas duas etapas. É óbvio que é futebol e tudo pode acontecer. Nós queremos vencer o Londrina, a lógica diz que nós devemos vencer o Londrina. Quanto ao São Paulo, são dois times iguais. São dois times que vêm para disputar uma semifinal de um campeonato. E é uma semifinal. Qualquer resultado é normal. A vitória de qualquer um dos dois ou o empate é um resultado normal. E aí uma disputa de tiros da marca penal é uma coisa absolutamente normal dentro de uma competição. O São Paulo que enfrenta o Danúbio amanhã, não é, presidente? Valendo vaga também, né? Pode deixar o São Paulo numa situação melhor se vencer a partida. O senhor acha que esse jogo pode pesar no jogo contra o Santos depois? O São Paulo é uma equipe muito experiente. É uma equipe que tem maturidade, que tem um futebol bem determinado, bem direcionado. Mas são fatores que podem influenciar, é óbvio que podem. Vamos ver, vamos aguardar. Só rapidinho, presidente, só para colher a sua opinião a respeito do assunto, já que o Juan citou aqui o mata-mata, o senhor prefere mata-mata ou pontos corridos para disputar o campeonato? A gente discutiu bastante isso, né, Irineu? Eu prefiro mata-mata. O senhor prefere mata-mata? Eu prefiro. Há um movimento, né, agora em relação à volta do mata-mata, né, presidente? Nós precisamos Por que dar uma sacudida. Nós estamos desde 2003 no sistema de pontos corridos. No Campeonato Brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro. Em 2002 era mata-mata, nós fomos campeões. Em 2003 começou pontos corridos, foi o Cruzeiro campeão. Em 2004 o Santos voltou novamente a ser campeão nos pontos corridos. Eu não sou casuísta nisso, mas eu acho que está na hora da gente dar uma mexida, de subirmos as torres platinadas e balançar as estruturas. É hora de se mudar um pouco e dar ao torcedor novas emoções, novas... Esse Paulista muito longo, com essa fase de turno muito comprida, não incomoda o senhor? Não poderia ser mais rápido e, de repente, espaço para outras partidas mata-mata? Eu conversava com o Reinaldo e com outros dirigentes da federação ontem, lá na federação, logo após o Conselho Arbitral, que definiu os mandos das partidas. E discutíamos isso, que precisávamos, para 2016, dar uma movimentada e uma rediscutida em tudo isso. Eu acho importante que a gente, de tempos em tempos, se reoxigene, que nós possamos ouvir o que o torcedor quer, como que o torcedor quer. E acho que 2016 é o ano ideal para se redirecionar o calendário do futebol brasileiro. Não seria o ano ideal para se criar uma liga, então, presidente, também? O senhor é a favor da criação de uma liga dos grandes clubes? Eu não vejo para quê. Eu não vejo a necessidade hoje de se criar uma liga. Eu acho que o futebol está mudando a direção, o futebol esse ano, com a entrada do Marco Polo na presidência da CBF. Que assume amanhã, inclusive, né, a presidência? Assume depois de amanhã. Isso, na quinta-feira. Depois de amanhã. Quinta-feira. Eu acho que nós devemos trabalhar de acordo com o que o Marco trabalha. O Marco é um cara que mostrou isso na Federação Paulista, é um dirigente que ouve muitos clubes. E já, embora ele ainda não tenha assumido, já está imprimindo a sua marca. Nós temos tido muitas reuniões de clubes na CBF. Tivemos uma semana passada, muito produtiva. Está marcado já para o final desse mês uma reunião com o pessoal de marketing dos clubes, com o pessoal de organização de jogos, para discutir o Match Day,
dar uma mexida geral. O futebol brasileiro vai ter uma nova estrutura a partir de quinta-feira, com a assunção do Marco Polo Del Nero à presidência da CBF. O que a gente fica contente em ver, por exemplo, eu vejo aqui, por exemplo, os estádios novos da Copa, assiste o futebol, quer dizer, antes a grande reclamação era também em relação aos estádios, que não tinham condições. Hoje não, temos aí grandes estádios, mas me parece que a organização e a estrutura precisa também dar uma chacoalhadinha, não é? Precisa dar uma chacoalhada e vai ser dado, Eu acho, e é uma coisa que eu defendo, eu sei que o presidente do Grêmio, o Bolzan, também defende, e outros presidentes defendem, inclusive a mudança do calendário. 2016 é o ano ideal para se mudar o calendário. O senhor diz isso por causa das Olimpíadas também? Que é obrigatório a diminuir o Brasileirão? Porque... A reestruturar, eu não falo em diminuir, eu acho que a temporada brasileira devia acompanhar a do resto do mundo, que começa em agosto e termina em junho. Então, essa mudança, se nós não fizermos agora, aproveitando o ano das Olimpíadas, vai ficar muito difícil do bonde da oportunidade de passar novamente. Mas isso é alguma coisa, nós temos um grupo de trabalho na CBF, composto de 8 clubes, e estamos trabalhando nessa readequação, em levar sugestões para os outros clubes. Isso faria uma mudança na questão de datas, na questão dos campeonatos regionais, dos campeonatos nacionais, mesmo de Libertadores, de Sul-Americana, de Mundial, tudo isso, uma readaptação a uma nova realidade. E isso vai ocorrer, com certeza, se não da forma que a gente quer, que é uma forma mais radical, pelo menos uma mudança em parte vai acontecer em 2016. Só rapidinho. Presidente, nosso tempo é curtíssimo, temos milhões de assuntos aqui para perguntar para o senhor, mas uma que é uma curiosidade, obviamente, está ansioso em saber o torcedor santista em relação à situação do Ricardo Oliveira. Está bem, estamos discutindo bem a questão do Ricardo, vamos resolver isso brevemente. Falei agora há pouco com o agente dele, ele esteve lá hoje na Vila Belmiro, eu não pude atendê-lo. Nós estávamos envolvidos em todas as festividades, mas amanhã de manhã a gente vai conversar e vai... O senhor diria que está bem encaminhado? Está bem encaminhado, sim. Tanto o Ricardo, o Robinho está bem encaminhado e o torcedor santista pode ter certeza que nós vamos ter boas notícias em breve sobre esses dois atletas. E Elano também, presidente? E Elano também. Mas eu vou dar um furo aqui hoje para você. Isso é bom, aproveita. O Santos contratou já um reforço para o Campeonato Brasileiro. O presidente avisa aí no seu telefone que o senhor está dando uma entrevista. Eu estou dando uma entrevista. Deve ser o Ricardo Oliveira querendo assinar o contrato. Pode desligar o telefone. Ricardo Oliveira querendo assinar. São concorrentes de vocês. Mas posso dizer que o Santos contratou o Rafael Longini. Opa! Artilheiro do Audax. Artilheiro do Audax. Que boa notícia. Já está com o contrato sendo assinado. E o dinheiro do Danilo veio em boa hora agora, presidente, também? Ainda não veio, vai demorar mais. Vai demorar ainda para chegar? Nós estávamos vendo hoje, deve chegar só em julho. Só em julho? Presidente, a chegada do Paulo Verardi, o Santos finalmente vai ter um patrocínio de master de camisa? Qual a expectativa? Ele que chegou para assumir a gerência do marketing. A expectativa é que tenhamos. Ele não tem varinha de condão, mas é um cara que tem competência para tocar o marketing do Santos, um homem de muita experiência e de um passado vitorioso. Agradecer, Juan, obrigado pela participação. Presidente Modesto Juan, muito obrigado, pela entrevista para a gente aqui no Caderno Regional. Parabéns mais uma vez pelos 103 anos do Santos Futebol Clube, que nós sabemos será ainda de muitas e muitas glórias ao longo dos próximos anos. Muito obrigado a todos, obrigado aos ouvintes da Santa Cecília. Obrigado, presidente. Nós encerramos a edição de hoje com imagens de um título paulista muito especial, o Bi de 2007. Depois de perder a primeira partida da final para o São Caetano por 2-0, o torcedor do Peixe sofreu muito na vitória decisiva contra a equipe do ABC no Morumbi. Moraes fez o gol histórico, que em 2015 venha o 21º título paulista, com menos sofrimento de preferência. Uma boa noite a todos e até amanhã. O Santos vive no meu coração.
É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira no mastro é a história de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. No Santos pratica-se o esporte com dignidade, com fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido, vencedor.